No coração de uma floresta ancestral entre florestas imponentes e murmúrios de riachos ocultos, ergue-se um poço antigo envolto de mistérios e lendas. Diziam os habitantes das aldeias vizinhas que aquele poço guardava segredos insondáveis, capaz de conceder desejos e trazer desgraça ao que se atrevessem a perturbar o seu silêncio ancestral. Uma aura de perigo pairava sobre as águas tranquilas e poucos ousavam se aproximar. Mas para uma jovem determinada, sedenta por respostas e ansiosa por mudança, o poço representava não apenas um desafio, mas também uma chance de encontrar o que buscava desesperadamente. Quer então entender como a gente pode construir um poço dentro do nosso mundo fantástico? Então sim, bora! Alô, WordBuilders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre poço. Realmente, poço. Quem nunca caiu no fundo do poço? Então agora, da próxima vez que você for cair, pelo menos você já cai já dentro de um poço já bem estruturado, bem arrumadinho, dentro de uma função interessante para a sua história. Então, de uma forma geral, quando a gente vai falar sobre poço, a gente tem um poço feito artificialmente e um poço talvez mais artesanal. No caso, um poço artesiano. Se por acaso você quiser fazer um poço, ok, perfeito, você vai lá, procura um nível d'água, você faz um furo, perfura até o final, faz um revestimento na parede para que a água não perfure tudo bonitinho, faz o desenvolvimento do poço, vê se cai alguma pedra, puxa a lama, faz todo o buraco bonitinho, arruma em cima, arruma embaixo, depois você faz o bombeamento da água e vê se está tudo certo. Mas se por acaso já for um poço mais artesiano, onde já existe uma pressão de água, o funcionamento ele é muito parecido. Você de novo fura até chegar no nível de água, onde já existe aquela pressão. No caso você faz a instalação do revestimento, caso seja interessante, porém talvez não seja necessário. Você avalia o fluxo da água para saber se ela já existe a pressão necessária para fazer, faz a cabeça do poço, que é aquela parte bonitinha, que elas colocam as pedras, coloca lá a mangueirinha com a água, aí tem lá o balde com a corda, que ela puxa e tudo mais, e depois faz o bombeamento caso seja necessário. Porém, se já existe uma pressão de água, talvez não precise. Então, de uma forma geral, se por acaso você quiser fazer um poço mesmo, já tá aí, é assim que você faz. Mas sabe, para que carambas eu vou fazer um poço na minha criação fantástica? Olha, de uma forma geral, o ser humano precisa de água para sobreviver. Então, você colocar um poço na sua história faz com que ele precise ir lá diariamente ou com uma certa frequência, gerando uma aproximação e até mesmo um quê de história. No caso, uma curiosidade, uma necessidade ou simplesmente um plot ou algum obstáculo para aquela construção ou para aquele personagem. Então, a existência de um poço onde existe uma água é interessante para você construir. Você quer fazer algo mais fantástico, fantasioso, uma maldição, um divino, um demoníaco ou o que seja, perfeito. Algo que nós vamos abordar, alguns dois tipos de poços mais clássicos que a gente pode encontrar, os amaldiçoados e os dos desejos. Mas o interessante do poço é que o funcionamento dele também é bem interessante. Caso a vila ou a região seja meio que sustentada por algum poço ou diversos poços, diversas minas d'água, ter o controle do fluxo do rio ou da nascente daquele rio pode criar uma problemática interessante. Claro, se você for estudar principalmente a parte arquitetônica, de engenharia de um poço artesiano ou de galerias aquáticas, é interessante você pegar, joga no YouTube, ou até mesmo pega um tutorialzinho que você encontra diverso, ou simplesmente uma imagem que mostra o formato e como você faz. Claro, se for fazer uma coisa mais simples, esse vídeo simplesmente já explicou para você mais ou menos como você faz um poço de uma maneira mais direitinha. Existem todas umas normas e tudo mais, porém, para uma criação fantástica é mais do que necessário. Mas um ponto interessante quando a gente fala sobre poço, normalmente se vêem duas coisas na sua cabeça. Primeiramente, o chamado, onde tem uma menina que sai do poço, ou o poço dos desejos, que você joga aí uma moedinha, ela cai e você escolhe, faz um desejo ou qualquer coisa que seja.
O interessante desses dois, seja um amaldiçoado ou um dos desejos, é que você já começa a transformar o quê? Um ponto mais fantástico e integrante dentro da sua história. Saber que um personagem vai até o poço várias vezes, onde o poço em si não tem uma função fantástica ou puramente narrativa, é interessante para você criar talvez uma problemática, uma plot, como eu já disse anteriormente. Mas você dar uma segunda função para aquele poço, seja ele fantástico ou não, é interessante para se construir e pensar em cima disso. O poço é bem legal pelo fato de que a sua existência tem conexões com o fantástico, com o divino, com o misterioso, e com isso você gera uma curiosidade. Você olha para o poço e você vê a água, ou até mesmo a galera talvez não veja lá por cima. Existe a expressão no fundo do poço como o final máximo da queda que você pode fazer. Várias histórias reais de galera que cai em poço e chega a falecer por esses motivos. Então é interessante que o poço em si já gera uma situação na cabeça das pessoas. Então você dar um pulo a mais, um gatilho a mais, um passo um pouco mais na frente para pegar isso que já é feito, já existe algo construído social e coloca mais um ponto para ser desenvolvido. Então, quando a gente começar a pensar em poço, pense um poço tradicional onde a gente pode gerar problemáticas em cima daquilo ou gerar problemáticas mais fantásticas, uma maldição aqui ou um desejo ali. No caso de um poço mais amaldiçoado, que é algo que nós vamos começar por hoje, é interessante você imaginar primeiramente a maldição. O poço nada mais é do que um buraco cavado no chão que chega até a água, ou não chega no final dela, caso seja um poço mais seco, tem alguma outra função. Mas de uma forma geral, nós temos o quê? Uma estrutura de um buraco que chega em algum ponto, ou num fundo seco, ou no caso de uma água. Porém, quando a gente cria então a maldição, no caso, o motivo da existência daquela maldição, você vai colocar mais um ponto para aquilo. O poço pode surgir, o poço pode ser criado, o poço pode nascer. Quando falamos de fantasia, podemos construir que exista uma existência, uma entidade, uma consciência naquele poço, gerando aquilo. Pode ser que o poço, na verdade, seja uma boca, um portal. Então, o interessante de construir uma maldição em cima de um poço, basicamente seria: qual é a maldição que você vai colocar lá? Uma maldição, no caso, que chama coisas? Uma maldição que atrai? Uma maldição que suporta? Uma maldição que compra? Uma maldição que vende? É interessante você imaginar qual é o tipo de maldição que você vai estruturar para você entender qual é a problemática em volta daquele poço. Se aquele poço cativa, as pessoas vão até ele. Se aquele poço possui, no caso, ele vai fazer com que outros chamem até ele. Se o poço emana, a aura em volta é algo que vai chamando para perto do poço. Então, uma origem, um formato, uma construção de um relevo, de uma estrutura, de uma planície, de uma montanha, de uma floresta, de uma cabana, não importa o que está em volta do poço. O que importa é como esse envolto vai interagir com aquela maldição a partir do gênios loci que você está fazendo. Então, chegando num ponto, eu vou fazer uma maldição com um perfil X. Perfeito, vamos fazer isso. Mas quais são os efeitos então dessa maldição? Seria como algo que vai deformar, vai matar, vai possuir, vai prolongar, vai fazer o quê? E o interessante da maldição, da mesma forma que o desejo, quando eu vou abordar, é que maldição depende muito do ponto de vista de quem vê. Se por acaso você anseia a imortalidade e a maldição faz com que você não envelheça, no caso é uma maldição? No caso seria uma bênção. Normalmente maldições fazem com que, de uma forma geral, exista um preço em cima de alguma capacidade ou de algo que foi tirado. Porém,
de uma forma geral, o que é bom para mim não necessariamente é bom para você e vice-versa. Então, se para você a imortalidade é uma maldição pelo fato de que você vai ver pessoas e as pessoas vão morrer e as próximas pessoas que você conhecer vai morrer e você nunca vai ter para sempre alguém ao seu lado, então beleza, é uma maldição. No caso, se for para mim algo que eu quero viver para sempre, para conhecer o futuro da sociedade até o momento que a Terra for explodir, beleza, vamos ter aí algo interessante a ser trabalhado. Então, no caso, quando você for construir a maldição, seja ela qual for, mas focada aqui no nosso poço, seria qual é o que dá, qual é o que tira e qual é o ponto de vista que vai ser colocado para ser considerado uma maldição. E com isso você estipula o efeito. Porque o efeito nada mais é do que a forma como você imaginou que seja essa maldição, de uma forma com resultados. Eu quero estipular que isso aqui é a maldição, agora eu vou estipular a função dela. Você pode colocar que tenha um guardião ou não, um protetor, isso aí vai no que você quiser, porém é algo interessante que você pode colocar. Um protetor seja talvez alguém que não queira que as pessoas cheguem até lá, no caso, um guardião que não quer que as pessoas se aproximem daquela maldição, ou um guardião que quer que a pessoa chegue até lá, então meio que seria um guia, um coelho branco que leva você até lá, um espírito da morte que leva você lá. Então, existem diversas formas. O protetor não necessariamente protege você, ou protege o poço. Depende muito de como é a forma que você quer. Ou um guardião, da mesma forma, ele não necessariamente protege, mas ele guarda. Ele está lá para proteger, guardar, manter ou qualquer outra coisa. Então é interessante que o guardião ele pode muitas vezes criar pontos que são diretamente ou indiretamente relacionados à maldição. No caso, ele faz de tudo para que não vá até o poço, porém ao fazer isso gera uma curiosidade que leva você até lá. Ou seja, na verdade ele não quer, ele quer que você vá. Por isso ele força você não ir, porque ele sabe que você vai ter um sentimento de curiosidade e vai até lá. Então, criar essa brincadeira de guardião, protetor, instigador é algo interessante, principalmente para algo relacionado a uma maldição. Obviamente, se é interessante para uma plot, é interessante para você pensar também, que é, a maldição tem uma forma de vencer? Quando a gente constrói um conto, pode ser que o mal vença, ou seja, não tem como vencer a maldição. Pegou, já era. No caso aí pegar a premonição, onde no final das contas todo mundo morre no final, mas no caso você pode considerar que a maldição tenha como ser vencida e esse vai ser um arco positivo no final da sua história. Mas se você for imaginar como um final aberto, você pode deixar considerado que venceu ou não venceu. Mas se por acaso você for considerar isso como uma campanha de RPG, normalmente é interessante que os personagens dos jogadores vençam. Mas o vencer não significa necessariamente não ter sequelas. Então, caso você queira construir esse poço amaldiçoado dentro de uma campanha, de um cenário, imagine como essa maldição pode ser quebrada. Nem que seja para fazer uma campanha inteira para quebrar essa maldição, ou simplesmente algo mais simples, como jogar uma moeda para acabar com o que foi feito, não importa. O importante é você pelo menos ter uma ideia geral de como pode romper essa maldição, caso seja interessante para você que essa maldição seja rompida, para que você construa uma problemática onde realmente seja vivo aquele poço. Porque o poço, ou qualquer outra criação do seu mundo, no seu mundo fantástico, precisa ser vivo, precisa ter uma função tirando a existência dos personagens. Mesmo que o seu personagem morra, ele vai continuar existindo amaldiçoando mais pessoas. Mas se por acaso acontecer do seu personagem acabar com aquele poço como forma de acabar com a maldição, ele acabou com a maldição dele ou com a maldição do poço? No caso, agora a gente chega no poço dos desejos, que é algo bem interessante. O poço dos desejos, o mais legal quando você for pensar é que qual é o custo desses desejos? E quando eu falo custo, não estou falando custo monetário, se joga uma moeda ou duas moedas, mas sim o que realmente é o custo dos desejos. No caso, quando a gente pega, por exemplo, o Aladim, qualquer desejo pode ser realizado, menos você não pode se apaixonar, não pode fazer ninguém apaixonar por você, não pode matar ninguém, não pode ressuscitar os mortos. Nós temos aqui
um pré-requisito para a construção do seu desejo. Mas existe um outro pré-requisito, só pode 3. Você não pode pedir infinitamente, porque 3 é o máximo que pode ser feito. No caso, quando a gente pega, por exemplo, o Dragon Ball, as esferas do dragão, cada esfera, cada origem de esfera tem uma quantidade de desejos, um limite de poder e assim por diante. No caso, quando a gente pega Dragon Ball GT, que para alguns é canônico, outros não, existe um limite ainda de quantidades de desejo por esferas. Tanto que os dragões que eles enfrentam no último arco, basicamente é a manifestação desses desejos que são materializados a partir dessa, não arrogância, mas pelo fato dessa constância de desejos, ele se manifesta a partir desses dragões aí. E com isso você precisa purificá-los novamente para que assim consiga trazer os desejos de volta e assim possa continuar o ciclo das esferas do dragão. Então quando você for imaginar o poço dos desejos, é interessante pensar os limites do desejo, até que ponto vai, a quantidade, qual é o preço para ser feito. No caso, o preço, como eu disse aqui do Aladim, é, primeiro, ser apenas 3 e acabando você não tem mais. Mesmo que você tenha a lâmpada, o gênio não sai mais. Então o preço é a limitação da quantidade. E acabou, acabou. No caso da esfera do dragão, acabou o desejo, você junta de novo, faz um próximo. Isso dá um trabalho você conseguir pegar todas de volta. Mas de uma forma geral, é interessante você criar quais são os preços reais, os limitantes e os fatores que vai. Um outro ponto legal quando a gente fala sobre desejos é que desejo é algo muito difícil de se pensar. Ah, eu desejo ser rico. Beleza, ou qualquer outro estereótipo. Mas se você for considerar a premissa do gênio como realmente é feito não no clássico da Disney, mas no clássico das histórias, o gênio ele faz o seu desejo a partir da interpretação que ele dá. Quanto mais aberto for o seu desejo, mais o gênio pode interpretar em cima disso, não trazendo o que você quer. No caso, eu quero ser uma pessoa popular. Você pode ser uma pessoa popular para o bem, uma pessoa popular para o mal. O maior herói da cidade tem a mesma popularidade que o maior vilão da cidade. Então, o desejo entra nesse ponto, vai ser ipsiliteris, ou seja, o que o jogador ou que o personagem pedir, claro, voltando aqui a jogadores, né, de RPG, mas se o personagem pedir, ele vai receber exatamente o que ele quer, ou o desejo pode ser reinterpretado a partir daquilo que foi pedido? Então é interessante que, caso seja reinterpretado, você pode criar uma consciência mágica do poço ou da habilidade que desenvolveu aquela capacidade de produzir desejos, e com isso você criar uma constância. No caso, por exemplo, de Todo-Poderoso com Jim Carrey, ele simplesmente teve a capacidade de virar Deus e deu sim para todo mundo. Todo mundo recebeu exatamente o que queria, mas por acaso todos sabem exatamente o que querem? Então é interessante você imaginar, quando for criar um poço do desejo, não imaginar todas as fantasias incríveis, mas sim esse pequeníssimo detalhe. Existe limite? Existe preço? É direto? É indireto? Esse é o principal ponto quando você for trabalhar com desejos. Seja ele de um poço, de um gênio ou de qualquer outra fonte que gere essa capacidade de fazer desejos, que é o quanto e direto ou indireto. Isso é o mais importante quando a gente for pensar em desejos. Se vai ter guardiões, se vai ter história, se vai ter profundidade, isso é algo a mais que você vai criar. Da mesma forma que no Poço Amaldiçoado, criar a história por detrás e a origem da maldição é muito importante. No caso aqui do Poço dos Desejos, criar origem e histórias é muito importante, obviamente. Mas quando falamos de desejos, é muito mais legal você pensar no sistema mágico dos desejos. É uma entidade? É o poço? É Deus? É uma divindade? É quem que vai realizar? Porque quem realiza, interpreta e cria a partir disso. Vou considerar que é o poço que vai realizar os seus desejos. Qual é o limitante do poço? Qual a origem do poço? Não vou dizer. Perfeito, mas você que está criando tem que ter uma ideia para saber quais são os fatores máximos e mínimos, porque senão pode ficar muito quebrado. Porque se ele tem um poder máximo, cósmicos e universais, simplesmente jogando uma moeda de 10 centavos, qualquer Zé Bunda pode fazer, e qual é o caos que vai gerar? Não, quero gerar esse caos.
Perfeito, mas sabe então qual é o ponto que você quer fazer. Simplesmente fazer um poço de desejos invencível e não utilizá-lo vai ser o quê? Um Deus Ex Machina, tanto pro bem quanto pro mal, porque vai ser um furo de roteiro, porque não faz sentido não usar. Da mesma forma que se você usar loucamente, vira um Deus Ex Machina, porque faz sentido você usar toda hora. Então, imaginar os desejos é muito mais legal sobre isso. Obviamente, eu poderia pegar esse trecho de desejo de colocar em qualquer item, qualquer criatura, porém, como o poço já traz essa premissa de jogue uma moeda e faz seu desejo, da mesma forma que assopra as velhinhas e faz seu desejo, é interessante você já criar esses pontos, e eu acho que isso é o bem mais interessante quando for criar. Obviamente, um poço tradicional, criando uma mitologia por detrás, sem ser fantástico, simplesmente a função de poço de uma forma histórica ou narrativa. Um poço amaldiçoado, que tem todos esses fatores, ou um poço dos desejos, que tem mais esse fator, fica aí, fica a dica para vocês. Então, pessoal, esse aqui foi um episódio sobre poço. Pode parecer, mas poço realmente é interessante, como diversas outras coisas, então pequenos detalhezinhos fazem diferença. Nossa, Rafa, então quer dizer que futuramente você pode fazer um episódio falando sobre praia? Por que não falar sobre árvore? Não flora, mas árvore. Também, qualquer elemento de world building é legal e você pode estruturar de uma forma que ficar maravilhoso. Beleza? Use e abuse suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!